Você está preocupado com o futuro de Patos de Minas? Existem muitas perguntas sem resposta. Dúvidas, boatos, fake news, muito barulho e ruído nas comunicações. Mas não precisa ser assim. A partir de agora, durante o programa Debate 98, teremos clareza para falar com convicção, esclarecer e não confundir, para alimentar o debate com a informação correta e foco na verdade, nas propostas, para esclarecer grandes problemas e apresentar soluções, e falar do único bem comum, o município de Patos de Minas. Debate 98 nas eleições 2020. O seu espaço de participação, representando você no rádio, seu porta-voz. Seis minutos em Patos e Minas. Estamos chegando para o nosso debate 98. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Ao lado do José Afonso, do Edivar Santos, do Matheus Alves, todo o departamento de jornalismo do Sistema Clube, para mais um debate fechando aí a semana. E hoje com um convidado especial para debatermos aí as eleições 2020. Vamos falar de vários assuntos aqui do nosso programa, que nós vamos receber o Gilson Bom Tempo do cartório eleitoral, ele que vai esclarecer, tirar dúvidas com a sua participação no 991050439 até às 9 da manhã. Em nome do Cicobi Credicopa, que criou uma linha de crédito exclusiva para pequenos empresários, reduziu as taxas de consórcio de crédito consignado e INSS-SAP. Se precisar, entre em contato pelo telefone 388-2400. Vamos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda, construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. 999750403 e o 999750493. Prefeitura de Patos de Minas. Minas Saf Brasil, empresa do Grupo Patense, com promoção especial de aniversário de 26 anos da Funerária Patense. Planos de assistência familiar com valores a partir de R$ 31,35 mensais, sem taxa de adesão. 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. Bom dia, Edivar Santos. Bom dia, J. Ramalho. Bom dia, companheiros de trabalho. Bom dia, Zé Afonso. Bom dia, você, amigo ouvinte, né? Discutindo a notícia, levando informação aí ao nosso amigo ouvinte. Bom dia. Zé Afonso, vamos fechar a semana, Zé. Bom dia. Uma vez, bom dia para você, J. Ramalho, Edivar Santos, demais colegas, amigo ouvinte. Muito bom dia para você, Gilson Bom Tempo, nosso convidado especial de hoje, dando a sequência àquele trabalho de informação, sobretudo no ano eleitoral. É muita coisa que nós precisamos informar e a Rádio Clube, como sempre, se propõe a isso, trazer a informação séria, ética, dentro daquilo que é necessário chegar aos nossos ouvintes. Portanto, hoje, um papo bastante interessante com Gilson Bom Tempo dos Reis. Mas um bom dia para você, de um modo geral, amigo ouvinte da Rádio Clube 98, aqui do nosso debate 98. O alô de hoje vai para nossos ouvintes Júlio Silva, Monalisa Gomes, Lauro Marcílio e para o meu amigo Alonso, irmão do Tintim, na Fazenda Três Barras, que aniversaria hoje. Parabéns, Alonso. Parabéns, Alonso, felicidades. São 8h09 na capital do milho. Olha, a sede da Justiça Eleitoral em Patos de Minas fica ali na José de Santana, 345, 347, no centro de Patos. No térreo e no mezanino funciona a central de atendimento, que é totalmente acessível e conta inicialmente com 4 guichês de atendimento, com estrutura para chegar até 10, aumentando a capacidade existente da antiga sede, da 210ª e da 330ª zonas eleitorais. Eleitores de Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, podem buscar atendimento no local de segunda a sexta, das 12 às 18. No primeiro e segundo piso do imóvel ficam os escritórios das 2 zonas eleitorais da cidade. Gilson Bom Tempo dos Reis, responsável pelas competências,
da zona eleitoral, ele, como, por exemplo, convenções eleitorais, registro de candidaturas, ele vai explicar como são distribuídos os serviços de justiça eleitoral de fato, inclusive os juízes designados. E, claro, outros assuntos, com inclusive perguntas dos nossos participantes, dos nossos ouvintes. Seja bem-vindo ao debate, Gilson. Bom dia. Bom dia, J. Ramalho. Bom dia, José Afonso. Desculpa aí os problemas técnicos aqui, mas estamos à disposição. Mesmo nesse período excepcional de pandemia, nada melhor do que manter a nossa população informada. E uma população mais informada pode ter uma melhor participação nos destinos aí da nossa sociedade. É com muito prazer que a gente está aqui à disposição dos senhores. Claro que a Justiça Eleitoral, a gente observou aí você falando um período de atendimento. Nesse período de pandemia, nosso atendimento presencial está suspenso, de modo que o eleitor que precisar dos serviços da Justiça Eleitoral, apenas mediante e-mail, e todos os e-mails que nos são enviados, nós respondemos todos os dias estamos lá trabalhando, atendendo a todos os chamados, e na medida do possível, o eleitor vai sendo atendido. Também os partidos políticos, mesmo nesse período onde a gente não pode ter esse contato pessoal, as informações mais importantes sobre, principalmente esse período que se aproxima a realização, o período onde se deve realizar as convenções partidárias, as convenções para escolha de candidatos, a gente vai passando essas informações, utilizando as redes sociais, de maneira que a Justiça Eleitoral, em que pese esse período de excepcionalidade, está trabalhando em pleno vapor para realizar essas eleições de 2020, como eu disse, em que pese a situação de excepcionalidade, entregar essa eleição pronta, acabada, com os nossos representantes eleitos, que melhor poderão enfrentar essa situação de pandemia a partir do próximo ano. Bom, nós agradecemos desde já a sua presença aqui no nosso programa e eu vou começar com o Zé Afonso, com as perguntas aí para o nosso convidado, né? E lembrando sempre que o ouvinte também participa no 99105-0439. São 8h12. Vamos lá, Zé Afonso. Muito bem, Gilson. Tá chegando bem a sua imagem, o seu som aqui, viu? Mais uma vez a sua participação, né, no nosso debate, e com certeza você virá aqui em outras ocasiões também, porque você é uma fonte de informação da Justiça Eleitoral. E, aliás, quando a gente falou aqui no início dessa proposta da Rádio Clube de trazer sempre informações sérias, corretas, né, sobre as eleições de 2020, eu quero lembrar que nós vamos ter aqui outras presenças importantes também, inclusive de juiz eleitoral, né, para a gente falar de detalhes, com mais informações que precisam chegar à nossa população. E foi bom que você começasse aí já definindo essa questão do funcionamento nesse período de pandemia, porque a gente ia perguntar mesmo, Gilson. Mas em condições normais, Gilson, eu gostaria que você falasse como é que funciona essas duas zonas eleitorais. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre isso. Você, por exemplo, está responsável pela 330, que é a 330, né, zona eleitoral, e temos a 210ª, que é a mais antiga. Enfim, como é que é a distribuição dos trabalhos nessas duas zonas eleitorais, Gilson? É verdade, essas duas zonas eleitorais, em que engloba os municípios de Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas, né, por resolução do Tribunal Regional Eleitoral, ocorreu uma divisão das atribuições administrativas e também jurisdicionais entre dois juízes. A 330ª Zona Eleitoral, a qual eu faço parte, né, que atualmente o juiz doutor José Humberto da Silveira é o titular, vai conduzir essas eleições, é responsável por cuidar de parte do município de Patos de Minas, inclusive como foro eleitoral, e com jurisdição exclusiva sobre o município de Lagoa Formosa. A 210ª, cujo juiz titular é o doutor Tenório da Silva Santos, ele já tem jurisdição sobre a outra parte do município de Patos de Minas e jurisdição exclusiva sobre os municípios de São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. De modo que existe um foro eleitoral, por quê? Porque no município de Patos de Minas existem duas zonas eleitorais que exercem jurisdição. Então, como existe esse foro eleitoral,
dentro do município de Patos de Minas existe uma distribuição de funções entre os dois juízes eleitorais, de modo que a 330ª Zona Eleitoral, como foro eleitoral, recebeu a incumbência de, em Patos de Minas, cuidar do procedimento de registro de candidaturas, enquanto para a 210ª Zona Eleitoral foram atribuídas as funções de cuidar, zelar, inclusive aplicar a lei, a legislação eleitoral, nas relações, nos procedimentos relacionados à propaganda eleitoral. Então, a divisão para o município de Patos de Minas, 330ª Zona Eleitoral cuida do registro de candidaturas e das prestações de contas lá no final dos candidatos, e a 210ª vai cuidar da propaganda eleitoral. Então, questões de propaganda eleitoral em Patos de Minas deve ser dirigida ao juízo da 210ª Zona Eleitoral. Enquanto que, nesses municípios onde as zonas eleitorais exercem a jurisdição exclusiva, por exemplo, Lagoa Formosa, onde a 330 exerce jurisdição exclusiva, lá sim, o juízo da 330, além de ser responsável pelo registro de candidatura, da prestação de contas dos candidatos, também é responsável pela propaganda eleitoral nesse município. Da mesma forma, a 210ª nos municípios de São Gonçalo do Abaeté e de Varjão de Minas, onde eles exercem a jurisdição exclusiva, lá eles são responsáveis pelo registro de candidaturas e também pela propaganda eleitoral. Muito bem, essa informação é muito importante. Eu quero lembrar também que nós teremos proximamente aqui no nosso debate as presenças do juiz diretor do foro, que é o doutor José Humberto da Silveira. Teremos também o doutor Tenório da Silva Santos, o doutor José Humberto, conforme você disse, da 330ª e o Tenório da 210ª. Mas, Gilson, daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão dos candidatos, dos partidos, das convenções, não é? Mas agora eu gostaria de saber também com relação ao público. O que o público deve buscar hoje de serviço, ainda em tempo de pandemia, né? Na Justiça Eleitoral aqui em Patos, no caso, no setor cartorial. E mais ainda, a questão da biometria, por exemplo, né? O que está definido sobre isso? O que é importante a gente passar agora para o público de um modo geral? Tá certo. Primeiro nós vamos começar. 2 perguntas, 2 etapas. A primeira etapa com relação aos eleitores. Por força de lei, né, 6 meses antes das eleições, o cadastro nacional é fechado justamente para a gente fazer o nosso eleitorado apto para votar nas eleições. Então, 6 meses antes da eleição, no dia 6 de maio, fechou-se o cadastro, de modo que o eleitor já não realiza nenhuma movimentação no título desde 6 de maio até depois da eleição. Então, o eleitor que tem o seu título cancelado, que tem qualquer irregularidade no título que o impeça de votar, já não é mais tempo hábil dele procurar o cartório, tendo em vista que o Cadastro Nacional de Eleitores está fechado. Então, o único serviço direcionado ao eleitor, que a maioria deles nos procuram, é justamente sobre as certidões de quitação eleitoral. Essas certidões de quitação eleitoral que é exigida em vários locais, essas pessoas nos procuram, ou certidão de que ela não tem o título de eleitor e o cadastro está fechado, a gente fornece a certidão circunstanciada para comprovar que aquela pessoa procurou o cartório, mas não pode fazer o título por força de lei, por determinação legal, onde ela pode, nesses locais onde se exige a quitação eleitoral ou o título de eleitor para exercer algum direito, a Justiça Eleitoral está fornecendo normalmente essas certidões. O modo como essa pessoa nos procura para requerer essas certidões é mediante e-mail. Evidentemente que existe toda uma legislação que protege os dados pessoais dos nossos eleitores. Nós não podemos fornecer dados pessoais dos eleitores por força de determinação constitucional e infraconstitucional, né? Então, o que nós exigimos para quem quer o nosso serviço, principalmente esse que é o único direcionado ao eleitor que nós estamos fazendo? O eleitor vai encaminhar esse e-mail requerendo a certidão, ele vai encaminhar a foto da sua RG frente e verso e uma selfie dele segurando o RG com a foto ao lado do rosto para me confirmar se aquela pessoa, a foto da identidade, é mesmo daquela pessoa que está encaminhando o e-mail requerendo aquela certidão, justamente para nós atender aí as disposições legais de não fornecer dados pessoais dos eleitores para terceiros que podem querer, nesse período de excepcionalidade,
acessar dados que, por lei, é proibido esse acesso. Muito bem. Com relação à segunda parte da pergunta, que seria a biometria. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a questão da biometria para as eleições de 2020. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que já tinham nos procurado no período que estávamos fazendo a coleta biométrica, essas pessoas na urna eletrônica vão votar da mesma forma que votávamos no passado. Ou seja, identificação mediante digitação do número de título, normalmente, biometria suspensa. Quem fez ou não fez a biometria vai estar em igualdade de condições na urna eletrônica, que vai voltar àquela situação antiga, onde será identificado mediante a identificação do número do título na urna eletrônica. Biometria suspensa para essas eleições 2020. Bacana, Gilson. São 8h21. O meu amigo Edivar Santos também está conosco, participando aqui do debate 98. O Edivar, vamos fazer uma pergunta para o Gilson aí, Edivar? Sim, ô Gilson, tudo bem contigo, né? Bom dia. Bom dia, Edivar, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você também. Beleza, maravilha. Ô Gilson, eu vou entrar numa questão que eu acho que é o seguinte, é fundamental também para as eleições, a questão dos mesários, né? E tem gente que não gosta de jeito nenhum de ser mesário em eleição. Na hora que vai ser convocado, fala, pelo amor de Deus, eu não quero ser mesário de jeito nenhum. Mas tem outras pessoas que já gostam, né? Tem aquela vantagem ali do dia de serviço. Mas agora, nesse período de pandemia, né? Com o risco de contaminação pela Covid, que tem provocado aí mudanças, né? Nas eleições esse ano, uma delas justamente é o interesse, né? Da população em se voluntariar para trabalhar como mesário, né? Mas como é que funciona o trabalho do mesário? Inclusive, essa semana, a informação de que a Justiça Eleitoral já começou até a enviar cartas, né? Para os mesários, convocando os mesários. Como é que vai ser essa convocação? Como é que vai ser o trabalho dos mesários nesta eleição agora, nesse período de pandemia? Porque eles ficam em período normal, muito perto ali um do outro. Vai haver aquele distanciamento, medidas necessárias tomadas aí para evitar aquela aproximação. Enfim, como é que vai ser o trabalho do mesário e essa convocação para se trabalhar agora nas eleições 2020? 2 pontos também colocados. Primeiramente, você me colocou com relação a como está sendo a convocação ou como será a nossa convocação, né? Vamos nesse primeiro ponto primeiro. Nesse período de pandemia, nosso atendimento presencial está suspenso e outros órgãos parceiros que também colaboravam com a gente nessa convocação está com restrições em virtude desse período de pandemia. Então, o que nós optamos? Nós optamos por contactar nossos mesários por telefone celular, e todas as nossas convocações da 330ª zona eleitoral, que ficou assim definida, evidentemente que outras zonas escolheram outros meios, está definido que todos os mesários serão convocados mediante a utilização do aplicativo WhatsApp, né? Com o WhatsApp utilizando o emblema da Justiça Eleitoral, eles vão receber, além de da convocação, todas as informações referentes às eleições e também vão receber o treinamento do mesário, não será presencial, será mediante o EAD, EAD que é o ensino à distância, né? Vai ser à distância no site do TSE, onde ele vai acompanhar um curso hospedado no sítio eletrônico do TSE e vai fazer à distância o treinamento. Além disso, tem um aplicativo do mesário, que é o treinamento do mesário, que ele vai poder baixar esse aplicativo no celular e receber todo o treinamento, e em ambas as oportunidades, tanto fazendo o treinamento pelo sítio eletrônico do TSE, quanto baixando o aplicativo, ele terminando o treinamento, ele vai receber a sua certidão de convocação, de participação nesse treinamento, e vai ter 2 dias de folga do seu trabalho por participar, por fazer esse curso de treinamento. Então, com relação à convocação, mediante o WhatsApp, treinamento à distância, sem perder nenhum direito com relação aos dias de folga pela convocação e pela participação no curso. A segunda questão, que já é um pouco mais delicada, com relação à segurança. Evidentemente que o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais está elaborando um protocolo de segurança, tanto para os mesários que vão atuar nas eleições, quanto para os eleitores que normalmente comparecem à sessão e podem fazer uma fila para evitar justamente a aglomeração.
Os mesários estarão com todos os equipamentos de segurança fornecidos pela Justiça Eleitoral, distanciamento obrigatório, vão ser instruídos a sequer tocar no documento que o eleitor levar à sessão para se identificar. Vai existir lá uma espécie de uma bandeja onde o eleitor vai depositar esse documento para o mesário ver esse documento sem nem sequer tocar, além de estar usando o equipamento de segurança. Evidentemente vai ter marcação nas filas dos eleitores, se houver fila no caso, para obedecer o distanciamento. Enfim, existe um planejamento para a segurança do mesário, para a segurança do eleitor e também para a segurança nossa, servidores da Justiça Eleitoral, para que possamos desempenhar cada um a nossa função da melhor maneira, sem se expor ao risco de contaminação pelo coronavírus. Então, existe esse procedimento, existe essa preocupação, existe um trabalho, existe um planejamento para elaborar um protocolo de segurança para mesários, servidores e também para os eleitores que compareceram às sessões eleitorais e equipamentos de segurança para ser usados tanto por nós servidores quanto pelos mesários estão sendo adquiridos. E a gente tem certeza que com todo esse planejamento que a Justiça Eleitoral sempre faz, em que pese a gente volta a reiterar essa situação de excepcionalidade, a gente vai oferecer, tanto para nós mesmos, servidores da Justiça Eleitoral, quanto para os mesários, quanto para os eleitores que compareceram às sessões eleitorais, todo um procedimento de segurança, de prevenção, com equipamentos, com sistema de distanciamento e tudo mais, para que essas eleições transcorram dentro da maior normalidade. Para que, ao realizar a nossa eleição, finalizando ela, nós tenhamos simplesmente candidatos eleitos, os nossos mesários voltando para casa com a sua integridade física, com a sua saúde preservada, e o eleitor, da mesma forma, exercer o seu direito de voto, participar do fortalecimento do nosso sistema democrático, mas também com toda a segurança para que ele possa retornar para casa com a sua saúde preservada, intacta, obedecendo esse protocolo de segurança que a Justiça Eleitoral está em fase de planejamento e, evidentemente, que nas eleições vai estar em fase de execução desse planejamento. Bom, eu peço, Gilson, aí paciência, viu, Gilson? Nós temos que fazer um intervalo. Já já nós vamos voltar com mais perguntas, inclusive com participação dos ouvintes. Mas desde já eu deixo uma pergunta no ar para você. Você falou que fechou aí a questão dos eleitores. Eu queria que você passasse para a gente daqui a pouco, depois do intervalo, o número de eleitores em Patos. Aumentou, diminuiu na região? Você fizesse para a gente aí, colocasse no ar para a gente esses números. Mas daqui a pouco, depois do intervalo, olha, você sabe o que é tratamento precoce? É quando, diante da suspeita de Covid-19, são feitos exames laboratoriais e de imagem para avaliação do paciente e repassada a medicação conforme o seu quadro clínico. O médico é quem é a autoridade para definir essa prescrição. Por isso, ao perceber os primeiros sintomas, procure a unidade de saúde da família. Lá você receberá atendimento adequado e, em caso de suspeita da doença, serão iniciados o acompanhamento, os cuidados, tudo necessário para seu restabelecimento. Prefeitura de Patos de Minas, são 8h29. Estamos recebendo aqui no programa Gilson Bom Tempo. Já já nós vamos voltar com mais informações. Vamos para o intervalo. Rádio Clube 98. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Repolho 79 centavos. Batata doce roxa, berinjela, jiló e tomate extra 97 centavos. Bananas maçã e prata 2,39. Abobrinha ou brócolis japonês 2,49. Uva Niagara bandeja 3,97. Alho extra 14,79 o quilo. Aberta aos domingos. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Momento Unipan.
São Patos de Minas. E o Centro Universitário de Patos de Minas, portanto, OAB, Patos de Minas e Unipan, segue na noite de hoje o segundo Fórum de Direito Eleitoral. O evento tem como tema os desafios e a importância das eleições municipais 2020 e está sendo transmitido pelo canal Unipan no YouTube. O fórum conta com a participação de profissionais renomados nacionalmente e termina hoje. E você confere comigo agora a programação desse último dia do fórum. Hoje nós teremos às 7h palestra com Adriano Benardi Júnior, coordenador de orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ele é bacharel em Direito Analista Judiciário do TRE de Minas Gerais, é diretor-geral do TRE de Minas Gerais, né, de 2013 a 2020. E ele vai falar exatamente sobre financiamento de campanhas eleitorais. Uma outra importante palestra está marcada para as 8h com Raimundo Cândido Neto, advogado e professor de Direito Eleitoral, membro efetivo da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, ouvidor-geral eleitoral da OAB de Minas Gerais. Vai falar sobre ações eleitorais. E para fechar a noite, fechar também o segundo Fórum de Direito Eleitoral, teremos a palestra às 9h de Adriano Cardoso da Silva, advogado eleitoralista, mestre em Direito Público, secretário-geral da OAB de Minas Gerais. Vai falar sobre liberdade e expressão, liberdade de expressão e fake news. Portanto, tema importantíssimo, super atual. Então participe, viu? Porque esse fórum realmente vem na hora certa. Mas também eu quero lembrar que a Liga Acadêmica de Fisioterapia promove o Simpósio Mineiro neste sábado. A Liga de Fisioterapia Dermatofuncional e da Saúde do Homem e da Mulher, do curso de Fisioterapia do Unipan, promove amanhã, sábado, das 8 às 12h30, o primeiro Simpósio Mineiro de Atualização em Fisioterapia na Saúde do Homem e da Mulher e o segundo Simpósio Mineiro de Atualização em Fisioterapia Dermatofuncional. O evento será transmitido por meio da plataforma Google Meet. O simpósio tem por objetivo debater temas relativos à atuação do fisioterapeuta na área dermatofuncional e da saúde do homem e da mulher, além de oferecer a oportunidade de atualização para os profissionais em fisioterapia. O evento é destinado aos acadêmicos do curso de fisioterapia, aos egressos do curso e aos profissionais da área que se interessem pelo assunto. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas por meio do site unieventos.unipan.edu.br. A programação completa está disponível no link unipan.edu.br/notícia_detalhada. Portanto, são as informações de agora. Semana que vem tem muito mais do Centro Universitário de Patos de Minas. Unipan, educação que transforma. 8h33 em Patos de Minas. A Minas Saf Brasil é uma empresa do Grupo Patense com promoção especial de aniversário de 26 anos da Funerária Patense, hein? Você compra nos planos de assistência familiar com valores a partir de R$ 31,35 mensais, sem taxa de adesão, e você ainda ganha as 2 primeiras mensalidades do plano escolhido por você, destacado em seu carnê. As unidades do Grupo Patense estão em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre. Minas Saf Brasil, Prefeito Camundim 984, bairro Lagoa Grande, Patos de Minas. E anexa ao novo velório da Funerária Patense. Para contratar, ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h34, o Matheus Alves está chegando, a participação dos ouvintes. Aqui o povo fala, tem vez e tem voz, hein, Matheus? Vamos lá, bom dia. Bom dia, J. Ramalho, bom dia, Zé Afonso, bom dia, Divar Santos, bom dia ao nosso convidado e um ótimo dia para você, ouvinte do Debate 98. Então, há ouvinte que não quer se identificar. Bom dia, não quero me identificar, ok? Ok, vou falar sua participação. Se eu não quiser votar em ninguém
Qual é a melhor opção? Votar nulo ou em branco? Aí daqui a pouco o nosso convidado responde. Tem aqui a participação também do Geraldo Pinheiro. Bom dia, vocês sabem quem será os candidatos a prefeito aqui em Patos de Minas? O Luiz Henrique participando, sou mesário e sou da zona de risco. Como posso pedir meu afastamento? Luiz Henrique, obrigado. O César, o Chacrinha, ele está dizendo que se candidata a ser mesário e pergunta com relação às propagandas eleitorais quando vão começar. O horário eleitoral gratuito nas rádios e TVs começa apenas no dia 9 de outubro. A Vera Lúcia participando, bom dia, Matheus, J. Zé Afonso e Flávio. E Edivar Santos e o convidado, abençoado final de semana a todos. É a Vera Lúcia Aranha, obrigado. Lá na nossa live, a Denise Mercedes Baracho participando, a Simone Sônia, bom dia, amigos da Clube, abraços. E a Roseli Borges, bom dia, J. Ramalho. Beleza, 8h35. Ô, meu amigo, eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó, não vai dar tempo da gente responder todo mundo, mas claro que dentro do possível aqui nós vamos respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes, né? O Gilson, essa questão aí do nulo ou branco, né? A gente recomenda para ninguém fazer isso, né, Gilson? Acho que é só isso, né? Pronto, não tem mais nada que falar, né? Exatamente, o voto nulo ou branco juridicamente tem a mesma consequência, ou seja, apenas uma opinião que essa pessoa está me dando, que ela, dentro daqueles candidatos que pleitearam uma vaga, ela não acha que nenhum está preparado, então não tem consequência jurídica alguma se você anular ou votar em branco, isso não influencia em nada na apuração do eleito. Simplesmente você está deixando de exercer um direito de colocar alguém lá um representante seu no poder para você cobrar dele uma participação efetiva em fazendo políticas públicas mais úteis, mais necessárias para a sociedade. Então, com relação à consequência jurídica para a apuração da eleição, as duas opções, nulo ou branco, tem a mesma, ou seja, nenhuma. Bom, a questão do Luiz Henrique perguntando, é mesário, está no grupo de risco. Essas pessoas não serão convocadas? Como é que vai ser, Gil? Exatamente. Se recebeu a convocação e é do grupo de risco, como afirmei, nós estamos atendendo por e-mail, encaminha o e-mail ao juízo eleitoral explicando a sua situação e juntando um documento comprobatório dessa situação de risco. Evidentemente que o juiz vai analisar e deferir esse pedido de dispensa dele. Então, como ele deve proceder? Encaminhando o e-mail ao juiz eleitoral que o convocou, explicando a sua situação de risco e juntando prova documental dessa situação que eu exponho a risco, para que o juiz possa aceitar. Um e-mail, vamos falar, você está falando um e-mail aí, eu estou doido para te perguntar aí o e-mail, passa aí. Tem muita gente que está querendo saber o e-mail, qual que é? Isso, são 2 e-mails, nós temos 2 zonas eleitorais, né? Sim. O da nota 230, zona 330, tudo minúsculo, ZONA 330, @ T de tatu, R de rato, E de eleitoral, hífen, mg.jus, que é jus.br. E o e-mail da 210, só trocar no lugar de 330, colocar 210. Então, zona 210, @tre-mg.jus.br. Então, se você foi convocado pelo juiz do 330, o e-mail para a zona 330. Se foi convocado pelo juiz da 210, e-mail para a 210. Bom, vamos lá para a pergunta que eu deixei no ar aí no intervalo, Gilson, com relação ao número de eleitores. Você já teria um fechamento já ou ainda não, Gilson? O cadastro está fechado, eu estou aqui no trabalho remoto e cuidando de outras coisas muito sérias, eu não posso afirmar para você o número exato. O que eu posso afirmar é que o nosso eleitorado é sempre crescente. Vou ficar devendo o número exato que eu passo para você oportunamente. Com relação ao nosso eleitorado, ele cresce em média de 5% de uma eleição para outra, e eu creio que está mantendo essa média, inclusive para essas eleições. Lembrar que nós tínhamos aí. Vamos lá, Zé, sua pergunta aí, vamos lá. É você, então, Zé, vamos lá, pode fazer. Zé Afonso, sua pergunta, vamos lá. O microfone aqui parece que estava cortado. É só acrescentar então, Gilson, que nas últimas eleições nós tínhamos em torno de 108 mil eleitores aqui nas nossas zonas eleitorais, né? Portanto, esse número
aumentou e depois a gente vai aguardar que você nos envie. Com relação a uma pergunta também, interrompendo aqui o Gilson Ramalho, mas teve uma pergunta de um ouvinte nosso, a primeira pergunta de um ouvinte que não se identificou, que foi sobre quem são os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Eu quero lembrar que nós tivemos o período de pré-candidatura, enfim, os pré-candidatos, aqueles que se propunham a ser candidatos e que a gente entrevistou aqui no debate 98, batemos um papo com eles. Agora, nesse momento, que é já o período eleitoral, nós estamos aguardando as convenções e só poderemos divulgar os candidatos após as convenções que serão realizadas pelos partidos. E o Gilson vai explicar sobre isso também. Bom, Zé, sua pergunta qual é? A minha pergunta é exatamente sobre sua pergunta, vamos lá. Esse registro de candidaturas, Gilson. A sua pergunta ele já respondeu, não é, Ramalho? Já respondeu. Então vamos lá, convenções partidárias e registro de candidaturas. Os prazos que os partidos têm, e já é possível saber quantos partidos nós temos aqui em Patos de Minas, Gilson? É possível consultando o sistema do TSE quantos partidos. Quantos partidos irão lançar candidatos só depois que chegar todos esses pedidos para a gente, né? Com relação a registro de candidato, em primeiro lugar tem um período de convenção, em falar candidato para a Justiça Eleitoral. A pessoa só se torna candidato a partir do momento que ela é aprovada na convenção partidária e requereu o seu registro de candidatura. Antes disso, a gente se fala em pré-candidato. Então, essas convenções partidárias, que é a reunião dos partidos para definir a escolha de candidatos, as suas estratégias políticas e, principalmente, a escolha dos candidatos, existe um período legal onde essas convenções devem ser realizadas. Esse período inicia-se agora, no dia 31 de agosto próximo, e vai até dia 16 de setembro. Ou seja, dentro desse período, os partidos que tiverem a intenção de pleitear cargos eletivos, de lançar candidatos nessas eleições de 2020, devem realizar essas convenções partidárias. Inclusive, a legislação, atendendo a esse período de excepcionalidade, permitiu a esses partidos fazer, inclusive, essas convenções virtualmente, justamente para questão de segurança, né, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. Então, nesse período, deve ser feita as convenções, 31/9 a 16/9, a 31/8 de agosto a 16 de setembro. Lembrando aos partidos, principalmente aos partidos políticos, que para se lançar candidatos à Justiça Eleitoral é necessário obedecer às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E uma dessas exigências da Justiça Eleitoral é que todo o procedimento de requerimento de registro de candidatura deve ser feito pelo sistema de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral. Existe esse sistema de candidaturas interno, que é nosso, da Justiça Eleitoral, para analisar os pedidos. Existe o sistema de candidaturas externo, que nós chamamos de CANDEX, é o sistema de candidaturas externo oferecido aos partidos, é onde esses partidos devem digitar todos os pedidos de registro de candidaturas e devem transmitir dentro desse CANDEX à Justiça Eleitoral. A gente chama a atenção que esse CANDEX, esse sistema, não é uma inovação. O que é inovação nesse sistema de candidaturas é justamente a exigência de, para acessar esse sistema, o partido ter uma chave de acesso que é solicitada no sistema de gerenciamento de informações partidárias, também no sítio eletrônico dos tribunais regionais eleitorais. Essa chave de acesso, as únicas pessoas autorizadas a tirar essa chave de acesso, que é uma senha para lançar no CANDEX, são autorizados pela Justiça Eleitoral os presidentes dos diretórios nacionais e os presidentes dos diretórios estaduais. Então, os membros dos diretórios municipais, que é a nossa eleição municipal, devem, o quanto antes, contactar o presidente do diretório estadual para ver como ele vai fornecer essa senha de acesso ao CANDEX. Por quê? A senha de acesso, essa chave de acesso ao CANDEX, não tem o CANDEX. E sem CANDEX, simplesmente não tem registro de candidatura. Então, quanto antes, contactem ao presidente estadual para entrar em acordo como ele vai fornecer essa senha de acesso ao CANDEX. Uma outra inovação importante para... Conta do Edivar,
partido com registro provisório pode lançar candidato? Existe uma certa polêmica, né? A resolução do TSE deu um prazo para que esses diretórios provisórios se transformassem em definitivos, né? O provisório é aquele que a estadual vem e nomeia. O definitivo é aquele que existe um processo de escolha mais democrático, né? Existe essa resolução, mas existe uma legislação também já autorizando, ou seja, isso aí é uma questão muito jurídica. Pode acontecer que um diretório provisório requeira candidato e o juiz entenda que o provisório não tem condições de lançar a candidatura. E pode acontecer do juiz entender o contrário, entendeu? É uma questão de jurídica um pouco mais complexa, onde a gente não pode bater o prego e falar pode ou não pode. Eu aconselharia, evidentemente, o correto seria, quando o TSE deu aquele prazo, pensou em 2019, para transformar, já devia ter transformado tudo, esquecido o provisório. Mas existe essa pendenga jurídica com a lei fala uma coisa, uma resolução do TSE fala outra, e pode haver divergência de entendimento de juízes, que é o que quem tem competência para julgar o caso concreto. Não posso aqui bater o martelo, pode ou não pode. Pode dar problema. A questão é essa. 8h46, Edivar, deixa uma pergunta pro Gilson aí, eu peço o Gilson mais paciência aí, viu, Gilson? Nós temos que fazer mais um intervalo, ainda tem a participação dos ouvintes. Edivar, deixa uma pergunta aí pro Gilson responder depois do intervalo, vamos lá. Não, é rapidinho, eu tenho certeza, é coisa fácil de esclarecer em relação à questão da biometria, né? Não vamos ter biometria em nenhuma das cidades que compõem aí as zonas eleitorais, nem em Patos de Minas, nem em Lagoa Formosa, Varjão e nem em São Gonçalo do Abaeté. Mas tem uma preocupação aqui do amigo ouvinte em relação à questão da biometria. Não vai ter, né, Gilson? Eu quero que você esclareça depois. Já foi falado, já, viu? Não, mas o ano que vem. Mas o ano que vem, eu sei, mas o ano que vem a Justiça Eleitoral já vai começar a fazer o recadastramento da biometria também? Existe um cronograma estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de fases de retorno da Justiça Eleitoral ao trabalho presencial, onde alguns servidores vão voltando aos poucos, e a última fase de retorno ao presencial é o pleno atendimento ao público. Chegou nessa fase, eu imagino que só quando esse processo de epidemia estiver controlada, retorna a todo vapor a coleta biométrica, que a intenção da Justiça Eleitoral é o quanto antes ter todos os eleitores cadastrados biometricamente no nosso Cadastro Nacional de Eleitores. É o que a gente fica torcendo, né? Porque acaba logo essa pandemia que nós estamos todo mundo rezando. 8h47, olha, você quer comprar, vender o seu imóvel? Dornelles Imóveis, compra, venda, construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Dornelles Imóveis da Santo Agostinho 83, Vila Garcia, e o lançamento residencial Grand Prix 2, pronta entrega, prédio com elevador, apartamentos com 3 quartos, sendo um suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilha de alumínio, prédio semi-partilhado e o pagamento facilitado diretamente com a construtora ou financiamento. Rua do Limão, esquina da Santo Agostinho, no bairro Vila Garcia. Mais informações no 999750403 e o 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Já a participação também do Matheus Alves. Olha, você sabe que o que é Unidade de Saúde da Família? Olha, é o posto de saúde do seu bairro, hein? É onde você é atendido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao sentir os primeiros sintomas da Covid-19, dirija-se para mais próxima da sua casa. Prefeitura de Patos de Minas, vamos para o intervalo, voltamos já. Aqui tem informação, 98. A Rádio Clube 98 está no Facebook, facebook.com/Rádio Clube 98.3. Curta a página, siga o perfil, participe das promoções e acompanhe as transmissões ao vivo e os bastidores da programação. Rádio Clube 98, a marca da informação. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Milho verde Fugim 200 gramas, 1,89. Devassa latão, 2,89. Coca-Cola 2 litros e meio, 6,39. Filé de tilápia 500 gramas, 14,49. Vinho Pérgola 1470 ml, 22,98. Colchão mole 24,98 o quilo. Aberto aos domingos.
Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento, Eletropatos, Avenida Piauí 507. Sono Clean, acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de Domingo e Momentos de Paz, todos os domingos na Clube. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento, faleceu ontem em nossa cidade, Celcita Xavier da Alcântara, tia Celcita, que residia na Rua Farnese Maciel, centro, deixa os irmãos Levindo, Gilcelina e Gilberto, deixa ainda cunhados, sobrinhos e demais familiares. Cerimonial está acontecendo na Funerária Bom Pastor, na Sala 3, da Avenida Paracatu, no bairro Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 13 horas. Logo após, será sepultamento no cemitério Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento da senhora Celcita Xavier da Alcântara, tia Celcita. Outra nota de falecimento também da Funerária Bom Pastor, faleceu ontem em nossa cidade, Leonor Fonseca Nascentes, que residia na Rua Nações Unidas, no bairro Cônego Getúlio. Deixa as irmãs Geni Fonseca Nascentes, Célia, Arenita, Dercy e demais familiares. O cerimonial irá acontecer na Funerária Bom Pastor, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário, a partir do meio-dia. As homenagens de despedida acontecerão até às 16 horas. Logo após será o sepultamento no cemitério municipal Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento de Leonor Fonseca Nascentes. Agora, faltando só 9 minutos para as 9 da manhã. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h52. A Mirasaf Brasil é uma empresa do Grupo Patense com promoção especial de aniversário de 26 anos da Funerária Patense, hein? Nos planos de assistência familiar com valores a partir de 31 e 35 mensais, sem taxa de adesão, e você ainda ganha as 2 primeiras mensalidades do plano escolhido por você, destacada em seu carnê. As unidades do Grupo Patense estão em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre, Mirasaf Brasil, Prefeito Camundim 984, do bairro Lagoa Grande, Patos de Minas. Em anexo ao novo velório da Funerária Patense. Para contratar, ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Você tem 1 minuto aí, viu, Matheus Alves, para dar um giro aí no... Aqui o povo tem vez e tem voz. Dá tempo, Matheus? Vamos lá? Dá sim, muito bem. Olha, tem um ouvinte aqui que não quer que seja identificado com relação... ele faz uma indagação. Vocês não entrevistaram todos os pré-candidatos. Faltaram 4 a 5 pré-candidatos. Não adianta levar somente nomes da política velha, já conhecidos. Os novos candidatos não foram entrevistados, foi mais do mesmo. Olha, pediu para não identificar, mas foram... Eu não vou citar o nome desses candidatos aqui, porque a gente não é permitido fazer isso. Mas tinha os candidatos isso, exatamente. Né? Eles não queriam, quiseram participar. Dos 4 que ele cita aqui, somente um que não teve oportunidade ainda de vir ao debate. Mas os outros 3, eles foram anunciados após essa situação de pré-candidatura, após os nomes serem divulgados. Tá aqui a participação da Karine Xavier. Bom dia. Completei 18 anos em março, fui fazer meu título, porém devido à pandemia estava tudo fechado. Desde então estou esperando a reabertura. Como fica a minha situação? Tá aqui, o Chacrinha pede para poder enviar um e-mail para ele, eu vou pegar com o nosso convidado. Bom dia, as pessoas do grupo de risco estão afastadas dos trabalhos. Como fica-se no Brasil? O voto é obrigatório. Se estamos nos protegendo em casa, obrigada. A Helenice participando também, a participação do Bruno. Fala, Bruno. Opa, pera aí, cadê? Vem cá, vamos lá, vem aqui, vamos lá. Bom dia, aqui é o Bruno. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para vocês. Se um cidadão de comum pode processar um político eleito, porque a maioria das vezes é propaganda enganosa, promete e depois não cumpre nada. Então, acho que cabia um processo por propaganda enganosa, vocês não acham que não?
É a participação do Bruno e o Cristiano também desejando bom dia a todos. O Marcos Vinícius, bom dia. Você sabe que dias Academias de Patos vai abrir? Bom dia. Incerto, viu? Disse que poderia abrir, mas é incerto porque, de acordo com a decisão judicial, a gente permanece na onda amarela até quinta-feira que vem. J. Ramalho. Obrigado, Matheus. 8h55. Ô, Bruno, você pode até querer processar, viu, amigo? Mas você vai ficando aí a ver navios, viu? Obrigado pela sua participação. Ô, meu querido Gilson, essa questão aí dessa menina, dessa moça aí de 18 anos aí, que fez uma pergunta com relação ao título eleitoral, por favor. Tá. Com relação à menina de 18 anos, se ela precisar de um comprovante para levar alguma empresa para exercer algum direito, é a certidão circunstanciada requerida por e-mail que a gente falou. Com relação ao título, só quando o cadastro reabrir. Infelizmente, isso é por força de lei. Força de lei a gente não discute, simplesmente cumpre. Está fechado o cadastro, perdeu o prazo, não tem como fazer. Para essa eleição, ela não vota. Ela não vai votar, então. Não vai votar. E outros casos, se tiver outros casos assim também, que ainda não procuraram, não tinha idade ainda, vão ficar sem votar. Vão ficar sem votar. Necessariamente vão ficar sem votar. Uma questão importante que a gente ouviu aí é com relação àquelas pessoas que estão em casa, em situação de risco, e o voto obrigatório. A Justiça Eleitoral de Minas Gerais está estudando uma forma de criar um aplicativo para que a pessoa em situação de risco, que não pode ir à sessão para votar, ela baixe esse aplicativo e vai fazer a justificativa de dentro da sua casa para evitar que ela se dirija a uma sessão eleitoral e corra assim, riscos maiores de contrair essa doença. Então a gente já está pensando em incluir aquele protocolo de segurança, um protocolo que a gente está dizendo que está em fase de planejamento e vai chegar a hora da execução. Então, para essas pessoas em estado de risco, voto obrigatório, nós vamos dar a oportunizar essas pessoas, por meio do celular, no interior da sua residência, no isolamento social, fazer a sua justificativa de dentro da sua casa. Bom, nosso tempo já se esgotou. Ô Gil, você tem mais alguma consideração final aí para passar para os eleitores, por favor? Para a gente fechar aqui o nosso debate, desde já agradecendo. Exatamente. Para os eleitores, assim, a Justiça Eleitoral continua trabalhando. Um recado especial aos mesários: existe um protocolo de segurança que é o mesmo que vai servir para você, mesário, é o mesmo que serve para mim, que também sou servidor da Justiça Eleitoral, é o mesmo que vai servir para o eleitor, para que nós possamos ir lá e fazer essas eleições. A gente conta aí com vocês. E um recado também aos partidos políticos. Lembrando, inovação legislativa, a ata da realização das convenções deve ser digitada nesse sistema Candex que nós falamos, que é o sistema de candidaturas externas, e até o dia seguinte que vocês fizerem essa convenção, ela tem que ser transmitida para a Justiça Eleitoral. Ela não pode ficar guardada. Realizou a convenção no dia 31, que é o primeiro dia que pode fazer a convenção. No dia 1º, ela tem que ser transmitida via Candex para a Justiça Eleitoral. No mais, agradeço a oportunidade. Tenham todos um bom dia. Que Deus nos ajude a vencer esse período excepcional que vivemos. Muito obrigado, Gilson. Zé Afonso, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Gilson. Mais uma vez você deu uma grande contribuição nesse sentido de informar bem que é a nossa proposta do Debate 98 e da Clube 98. Bom, a você, Ramalho, ao Edivar, a toda a equipe, o nosso abraço, um grande abraço para o amigo ouvinte, um final de semana ótimo e que semana que vem nós estejamos aqui de novo numa semana muito melhor do que foi essa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Um abraço, Divar Santos. Grande abraço, até segunda, bom final de semana. Bom final de semana para todos vocês, muito obrigado pela audiência, agradecendo também aos nossos ouvintes que participam conosco. Se eu dar um recadinho final aqui da Dornelles Imóveis, você quer comprar, vender seu imóvel, Dornelles Imóveis, olha, compra, venda, construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Dornelles Imóveis, na Santo Agostinho 83, Vila Garcia. Lançamento Dornelles Imóveis é o residencial Grand Prix 2, pronta entrega, apartamento com 3 quartos, sendo um suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilha de alumínio, prédio sempre partilhado, pagamento facilitado diretamente com a construtora ou financiamento. Rua do Limão, esquina da Santo Agostinho, no bairro Vila Garcia. Mais informações, 999750403, 999750493. O acesso dornellesimóveis.com.br. Agradecendo aí a toda a equipe, todo o departamento de jornalismo
do Sistema Clube. Em nome do Cicobi Credicopa, que criou uma linha de crédito exclusiva para pequenos empresários, reduziu as taxas de consórcio de crédito consignado e INSS-SA. Se precisar, entre em contato no 388-2400. Vamos unir nossas atitudes, fazer a diferença. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda e construções de casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas em Patos e região. Dornelles Imóveis, 999750403 e o 999750493. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, com promoção especial de aniversário de 26 anos da Funerária Patense. Planos de assistencial familiar com valores a partir de R$ 31,00,